Salve, salve família arretada! Agora que nós conhecemos o que é um vetor, vamos aprender a somar vetores. Então pega a visão. Essa aula de hoje é para falar sobre adição vetorial. Fera, sempre que você somar vetores, a resposta vai ser outro vetor. Então, por exemplo, na sua tela você está vendo o vetor A e o vetor B. Se eu somar o vetor A com o vetor B, a resposta vai ser outro vetor. Esse vetor, essa resposta que é o outro vetor, é que nós chamamos de vetor resultante ou vetor soma. Então, se eu pegar o vetor A e somar com o vetor B, eu vou ter como resposta um outro vetor chamado de vetor resultante ou vetor soma. Então a questão aqui é a seguinte, olha só. Se eu pegar o vetor A e somar o vetor B, eu vou ter que o vetor resultante R, ele é a soma do vetor A mais o vetor B. Tranquilão? Então, vetor resultante é o vetor A mais o vetor B. E aí você vai ter dois métodos para determinar esse vetor resultante. O método do polígono e o método do paralelogramo. Hoje eu vou ensinar para vocês a determinar a direção e o sentido do vetor resultante. O módulo, o valor desse vetor resultante, nós vamos estudar na aula 3, que são os casos particulares da adição vetorial. Então, se eu pegar o vetor A, somar com o vetor B, a minha resposta vai ser um vetor resultante R. Como é que eu faço para determinar a direção e o sentido desse vetor resultante? O primeiro método, fera, que você pode utilizar é chamado método do polígono. E o que é o método do polígono? É você pegar o vetor A, pegar o vetor B e unir, juntar a origem de um com a extremidade do outro. E aí não importa a sequência que você vai escolher. Então, se eu vou pegar o vetor A e somar ao vetor B, eu vou unir a extremidade do vetor A com a origem do vetor B, ou a origem do vetor A com a extremidade do vetor B, respeitando o módulo, a direção e o sentido. Então, por exemplo, se Taveira vai somar o vetor A com o vetor B utilizando o método do polígono, eu vou pegar, fera, o vetor A, vou pegar aqui esse vetorzinho A, respeitando a direção e o sentido, tá aqui, ó, beleza? Vou pegar agora o vetor B, vou pegar o vetor B e vou colocar a origem do vetor B na extremidade do vetor A, beleza? Então eu pego a origem do vetor B e coloco na extremidade do vetor A. Quem é o vetor resultante, fera? Quem é o vetor soma para essa soma vetorial? O vetor resultante, fera, é um vetor que sai da origem do primeiro para a extremidade do segundo vetor. Então, o vetor resultante é o vetor que sai da origem de A para a extremidade de B. Esse é o método do polígono. Perfeito? Se você fizesse o contrário, se você pegasse o vetor B, pegasse o vetor A, colocasse a origem de A na extremidade de B, você iria encontrar o mesmo vetor resultante. Então, esse vetor resultante que sai da origem do primeiro para a extremidade do segundo é o vetor soma, é o vetor resultante do vetor A mais o vetor B. Perceba que eu estou apenas representando a direção e o sentido. O módulo, o valor desse vetor, nós vamos estudar na próxima aula.
Beleza? Então, esse vetor resultante R, fera, ele é resultado do vetor A mais o vetor B. Tranquilo? O vetor A mais o vetor B. Pegou a visão? A vantagem do método do polígono, tá vendo? Só tá fazendo aqui para 2 vetores. A vantagem desse método do polígono é que você pode fazer a soma vetorial para infinitos vetores. 3 vetores, 4 vetores, 5 vetores, 10 vetores, 20 vetores. Contanto que você pegue sempre origem com extremidade. Sempre juntando a origem com extremidade e respeitando a direção, o módulo, a direção e o sentido. No final, se você tiver 4 vetores, vetor A mais vetor B mais vetor C mais vetor D, juntou para os 4 vetores origem com extremidade, respeitando o módulo, a direção e o sentido, o vetor soma, o vetor resultante, é o vetor que sai da origem do primeiro para a extremidade do último vetor. Então, a vantagem desse método do polígono é que você pode fazer a soma de vários vetores. Beleza? Agora, fera, quando você vai para o método do paralelogramo, esse método do paralelogramo você só pode utilizar para 2 vetores. E é o que eu vou te mostrar agora. Olha só, como é que você representa o vetor resultante para 2 vetores utilizando o método do paralelogramo. Acompanha com o taveirão. Olha só. Utilizando, fera, o método do paralelogramo, o que é que você vai fazer? Para utilizar o método do paralelogramo, você vai unir as origens dos vetores. Origem com origem. Respeitando o módulo, a direção e o sentido. Então, Taveira vai chegar aqui e Taveirão vai pegar o vetor A. Taveirão vai pegar o vetor A e eu vou colocar o vetor A aqui, ó, respeitando o módulo, que é o tamanho, a direção e o sentido. Agora eu vou pegar, fera, o vetor B. E vou pegar o vetor B e vou colocar a origem do vetor B na extremidade do vetor A. Beleza? Coloquei a origem do vetor B na extremidade do vetor A. Então, esse aqui é o vetor B. Perfeito? Tá vendo? O que é que eu vou fazer agora? Pelo método do paralelogramo, o que é que você vai fazer? Você vai chegar na extremidade do vetor A, utilizando o método do paralelogramo. Você vai chegar na extremidade do vetor A e vai traçar uma reta paralela ao vetor B. O mesmo você vai fazer no vetor B. Você vai chegar na extremidade do vetor B e vai traçar, fera, uma reta paralela ao vetor A. Beleza? Então, eu chego na extremidade do vetor A, traço uma reta paralela ao vetor B, chego na extremidade do vetor B e traço uma reta paralela ao vetor A. Fera, onde essas retas se cruzam? Opa, Taveirão, essas retas se cruzam nesse ponto aqui. Perfeito? Então, fera, o vetor resultante, pelo método do paralelogramo, o vetor resultante é um vetor que sai da origem até esse ponto de encontro. Então, o vetor resultante é um vetor que sai da origem. Deixa eu só aumentar aqui. O vetor resultante é um vetor que sai da origem até, fera, esse ponto de encontro. Perfeito? Então, esse é o vetor resultante pelo método do paralelogramo. Perceba que, se você olhar para o que eu fiz pelo método do polígono e você olhar o que eu fiz pelo método do paralelogramo, é exatamente o mesmo vetor resultante.
Repito, a vantagem do método do polígono é que você pode fazer para mais de 2 vetores. 3, 4, 5, 10 vetores. O método do paralelogramo a gente só pode fazer para a soma de 2 vetores. Perfeito? Mas os dois métodos estão me dando como resposta o mesmo vetor resultante, o mesmo vetor soma. O vetor resultante é o resultado da soma do vetor A mais o vetor B. Na próxima aula, na aula 3, nós vamos falar dos casos particulares da adição vetorial e aprender, fera, a calcular o módulo do vetor resultante. Eu te espero na aula 3. Até a próxima e valeu!